Naquela manhã, o céu de São Paulo estava acinzentado, mas havia uma paz quase estranha no coração de Isadora Freitas. Ela acordou cedo, como sempre fazia, com o barulho do trem ao longe e o cheiro de café coado invadindo sua pequena casa nos fundos da floricultura da avó. Usava um vestido simples de algodão, florido como os buquês que preparava com tanto carinho desde os 10 anos de idade. Aquela não era uma entrega comum. Ela tinha em mãos o maior pedido de flores da semana, um arranjo exclusivo com tulipas brancas e rosas colombianas para um casamento luxuoso no Grand Palace Hotel. O endereço era claro, o horário, idem. O que ela não imaginava era que o destino, em silêncio, já havia feito seus próprios arranjos. O hall do Grand Palace estava um caos. Fotógrafos, cerimonialistas, maquiadores e garçons se cruzavam em uma sinfonia desordenada de luxo e tensão. Isadora entrou com sua caixa de flores no colo, apertando contra o peito um bloquinho de papel amassado com o número do salão. Era o Salão Imperial B. Mas, no calor da correria, um segurança distraído apontou para uma porta à esquerda, dizendo sem sequer olhar: "Noiva, por aqui, estamos atrasados." Antes que ela pudesse protestar, foi praticamente arrastada por duas mulheres apressadas com pranchetas. "Finalmente, você está atrasadíssima!" gritou uma delas. E num piscar de olhos, Isadora estava dentro de um camarim enorme, com espelhos iluminados, vestidos de alta costura e uma equipe de beleza prestes a cair em cima dela. Eu acho que houve um engano", tentou dizer, mas mal teve tempo de respirar. As mãos alheias já puxavam seus cabelos, passavam base em seu rosto, vestiam-na com um modelo branco rendado digno de uma princesa. Seu coração disparava. Ela não sabia se gritava ou se fugia. O problema é que o vestido estava agora fechado pelas costas e seus pés calçados por sapatos de salto tão altos quanto sua coragem naquele momento. "Confia", disse uma das maquiadoras, sorrindo como se aquilo tudo fosse normal. Ela quis correr, mas uma porta se abriu e quando viu, um corredor longo se estendia à sua frente, coberto por pétalas de rosas. Músicos de smoking afinavam seus violinos. E ao fundo, um altar, cheio de gente, com câmeras. E um homem alto, imponente, de terno preto e olhos de gelo esperando impassível. O mundo girava. O coração de Isadora quase saía pela boca. Mas havia algo naquele olhar do homem que a paralisou. Uma dor escondida, um orgulho ferido. Um olhar que dizia: "Seja lá quem você for, agora você está aqui. E não há mais volta." Empurrada pelo cerimonial, ela começou a andar. Cada passo era uma luta entre a razão e o absurdo, mas não conseguia mais sair dali. As palavras "aceita como sua legítima esposa" ecoaram, e por um instante ela olhou para ele. Ele assentiu com a cabeça. Uma câmera se aproximou, e antes que pudesse explicar, protestar ou fugir, a voz saiu, fraca, tremida, mas saiu. "Aceito." A plateia aplaudiu. Fogos discretos explodiram nas janelas. E foi ali, entre a fantasia e o erro, que o destino decidiu reescrever suas vidas. No final da cerimônia, o beijo foi apenas um encostar de lábios. Frio, rápido, mas o suficiente para selar um contrato não só diante das câmeras, mas diante do mundo. O vídeo viralizou em questão de minutos. A noiva misteriosa do casamento do século. Isadora mal teve tempo de entender o que havia acontecido. Quando desceu do altar, tentando desesperadamente encontrar uma explicação, tudo ficou escuro. Ela desmaiou e caiu nos braços do homem que, sem saber, acabara de se tornar seu marido. A partir dali, o conto de fadas distorcido viraria manchete nacional. Mas o verdadeiro pesadelo, ou talvez o maior amor de sua vida, estava apenas começando. O som do monitor cardíaco ainda apitava suavemente quando Isadora abriu os olhos. A luz branca do teto a cegava por instantes, e tudo parecia um pesadelo longínquo, distorcido pelo delírio de um sono forçado. Mas não era. Ao virar a cabeça, viu a mesma figura imponente sentada à beira do leito, com um terno impecável e olhos cravados nela como se a estivesse analisando, julgando, ou talvez tentando entender quem diabos era aquela mulher que, por obra do destino, ou do caos, acabara de se tornar sua esposa. "Está se sentindo melhor?"
Ele perguntou, a voz grave e precisa. Sim, eu acho que... Ela começou, mas foi interrompida. Ótimo, porque temos um contrato a assinar. O coração de Isadora disparou mais uma vez. Agora não por emoção, mas por pânico. Contrato? A palavra ecoou em sua mente como uma sentença. Foi quando Lorenzo d'Aquino se levantou, puxou uma pasta preta de couro da cadeira ao lado e a depositou sobre a mesinha de apoio do hospital. Você disse sim diante de 500 testemunhas. Assinou com a boca, selou com um beijo, e agora o país inteiro sabe que você é minha esposa. E será, legalmente, até que tudo isso acabe. Ela tentou se levantar, mas o corpo ainda frágil a impedia. Eu não sou sua esposa! Eu entrei na cerimônia errada, eu fui arrastada até lá, disse com a voz embargada. Mas ele nem piscou. O mundo não precisa saber disso. Dentro da pasta havia uma pilha de documentos. Cláusulas, termos de convivência, orientações de imagem pública. Um casamento temporário, por conveniência, com prazos, regras e proibições. Ela teria de usar o sobrenome dele, viver na mansão, cumprir uma agenda de aparições públicas e, principalmente, manter o segredo. Em troca, receberia proteção, uma quantia mensal generosa e um adendo curioso: liberdade para ir embora depois de 1 ano, se tudo for mantido como combinado. Isadora sentiu o peito apertar. Isso é loucura. Eu sou florista. Eu não faço parte desse mundo. Ele se aproximou devagar, encarando-a com intensidade. Você entrou no meu altar. Agora, vai ter que dançar comigo até a última música. O que ela não sabia, o que ninguém sabia, era que o casamento de Lorenzo com Marcela, a ex-noiva fujona, era mais do que um arranjo afetivo. Era parte de uma estratégia corporativa bilionária. A fuga de Marcela no altar teria consequências devastadoras para a imagem do grupo d'Aquino. Mas a entrada de Isadora, por mais absurda que fosse, era uma salvação momentânea. E Lorenzo, tão controlador quanto orgulhoso, não deixaria passar a chance de transformar aquela falha do destino em um novo plano. Ele precisava dela, mesmo que não admitisse, mesmo que isso o consumisse por dentro. Diante da pressão, das ameaças veladas e do medo de ser processada por invasão de cerimônia e dano à imagem pública, Isadora cedeu. Com lágrimas nos olhos, mãos trêmulas e o coração em pedaços, ela assinou o contrato, o papel, a sentença. E com isso, selou não apenas um acordo jurídico, mas o início de uma convivência cercada por olhares gélidos, palavras afiadas e silêncios cortantes. Ela foi levada diretamente da cama do hospital para um carro preto com vidros escuros. E de lá, para a mansão d'Aquino, onde cada cômodo parecia gritar que ela não pertencia àquele lugar. Os primeiros dias foram um desfile de constrangimentos. Empregados desconfiados, câmeras em cada corredor, aparições em público onde ela precisava sorrir e acenar ao lado de um homem que mal trocava palavras com ela dentro de casa. Nas noites, dormia sozinha em um quarto enorme, com lençóis de seda e travesseiros que não traziam conforto algum. Lorenzo, por sua vez, passava horas trancado em seu escritório ou viajando para reuniões estratégicas. Não havia toque, não havia carinho, só um abismo entre dois mundos, unidos por um acidente que agora parecia uma armadilha do destino. Mas no fundo do olhar de Lorenzo, por trás do controle e da frieza, havia uma sombra, uma rachadura discreta que Isadora começava a perceber. Algo em seus silêncios, em seus gestos contidos, em sua forma de protegê-la mesmo enquanto a ameaçava, revelava que aquele homem não era apenas o vilão que parecia ser, e talvez, só talvez, sob a superfície de arrogância e contratos, houvesse um coração que já havia sido partido demais. A guerra silenciosa entre eles estava só começando. O tempo parecia não correr dentro da mansão d'Aquino. Ele se arrastava como um inverno prolongado. Os dias eram marcados por uma rotina mecânica. Café servido às 7, reuniões intermináveis com assessores no salão principal, jantares silenciosos e noites frias em quartos separados. Isadora andava pela casa como um fantasma gentil, tentando se adaptar à grandiosidade sufocante daquelas paredes de mármore, espelhos dourados e corredores que não pareciam ter fim. Ela era uma florista cercada de pedras.
E o maior bloco de gelo era o próprio homem com quem, tecnicamente, estava casada. Lorenzo permanecia inquebrável. Seu semblante nunca mudava. Sua voz era medida. E seus olhos, por mais belos e hipnotizantes que fossem, não revelavam nada além de um muro intransponível. Quando se cruzavam pelos corredores, o máximo que trocavam eram cumprimentos breves, como se fossem dois desconhecidos em uma cerimônia que não terminou. Mas mesmo nesse silêncio glacial, algo começou a mudar. Certa manhã, Isadora foi até os fundos da propriedade em busca de um respiro, qualquer coisa que a lembrasse de quem era. Foi ali que encontrou uma estufa abandonada. Coberta de teias, vidro sujo e vasos secos, aquele lugar parecia esquecido há anos. Mas quando ela entrou, uma sensação tomou conta de seu corpo. Era como se tivesse encontrado uma cápsula de memória no meio do império de concreto. Ela passou os dias seguintes limpando o local com as próprias mãos. Replantou mudas, reconstruiu os suportes, lavou as paredes de vidro e transformou o lugar em um pequeno refúgio florido. Lorenzo, do alto da varanda, a observava à distância. No início, achou ridículo. Mas, dia após dia, começou a perceber que aquela mulher, que ele julgava frágil e perdida, estava reconstruindo um pedaço de vida com as mãos sujas de terra e o coração limpo. Ele descia ao jardim em horários alternados, fingindo distração, até que numa tarde nublada, ao vê-la tropeçar em uma das pedras e se cortar levemente no joelho, não resistiu e se aproximou. Você vai se machucar mexendo nisso sozinha. Eu sei cuidar de flores e de mim mesma. Nem tudo que floresce é seguro e nem todo gelo derrete com o tempo. Aquela troca foi rápida, mas cortante. Eles se encararam por segundos que pareceram horas. E naquele momento, pela primeira vez, ele desviou o olhar. Era como se a presença dela começasse a perfurar a couraça que ele tanto cultivou para proteger suas próprias feridas. Na noite seguinte, um temporal caiu sobre a cidade. Relâmpagos dançavam no céu como presságios de algo inevitável. Isadora acordou sobressaltada com um estrondo vindo do jardim. Saiu correndo, descalça, e viu que a estufa havia sido parcialmente destruída por uma árvore que desabou. Desesperada, tentava salvar as plantas quando foi surpreendida por braços fortes que a puxaram para dentro de casa. Era Lorenzo, encharcado, silencioso, mas com o olhar em chamas. Você podia ter se machucado. Que tipo de loucura é essa? Gritou ele, com os dedos ainda segurando seus braços. Eu cuidei daquele lugar. Foi a única coisa que eu tive aqui dentro que era minha. Ela explodiu. O silêncio que se seguiu foi como uma respiração presa por tempo demais. E então, sem aviso, sem lógica, ele a puxou de volta e a abraçou. Não foi um abraço de afeto, nem de consolo. Foi algo bruto, impulsivo, como se ele estivesse tentando impedir que ela evaporasse diante dele. Isadora, congelada, sentiu que aquele homem frio, arrogante e metódico estava tremendo. Apenas por alguns segundos. Mas estava. Ele a soltou logo em seguida, recuando como se tivesse cometido um erro. Esqueça. Foi só o instinto. E saiu, sem olhar para trás. Mas Isadora não esqueceu. Porque ali, no meio do caos, algo começou a florescer. Um fio de calor no gelo. Uma rachadura no controle. A partir daquela noite, ela soube que Lorenzo não era apenas um milionário ferido. Ele era um homem que talvez estivesse esperando por alguém que tivesse coragem de plantar algo verdadeiro no terreno duro que ele mesmo condenara à esterilidade. E ela estava disposta a tentar. Por trás de toda a história de amor intensa, existe sempre uma sombra que insiste em permanecer. E no caso de Isadora, a sombra usava salto alto, perfume importado e sabia exatamente onde ferir. Marcela Paz não havia apenas desaparecido no altar. Ela havia recuado estrategicamente, como quem prepara um contra-ataque. Quando viu seu rosto estampado nas redes sociais ao lado de Isadora, sendo chamada de a noiva substituída, algo dentro dela queimou. Não era só orgulho, era posse. E nenhum homem com o sobrenome Daquino sairia de sua vida sem antes ser devidamente arruinado, especialmente se estivesse ao lado de outra. A notícia do casamento de Lorenzo com uma florista desconhecida virou meme, manchete, escândalo. Empresas reagiram com desconfiança.
Ações oscilaram na bolsa. Colunistas de fofoca enlouqueceram. Mas quem realmente se importava com tudo isso era Marcela. E o que ela mais queria agora era destruir a imagem de Isadora, começando pela base, suas raízes. A primeira investida veio silenciosa. Um dossiê enviado à imprensa, cheio de informações comprometedoras sobre a origem de Isadora. Fotos antigas, vídeos editados, insinuações de que a jovem teria se infiltrado propositalmente no casamento em busca de ascensão social. Golpe do vestido branco estampava a manchete de um portal sensacionalista. Lorenzo ficou em silêncio por 2 dias. Não comentou, não confrontou, não apareceu. Isadora sentiu o chão se abrir sob seus pés. O silêncio dele doía mais do que qualquer acusação. Será que ele acreditava? Será que estava arrependido? Sentada sozinha na varanda da mansão, ela revivia cada segundo daquele altar, cada passo involuntário que a levou até ali. Pensou em ir embora, em desaparecer, em voltar para o anonimato, onde ninguém a olhava como uma invasora. Mas foi naquele momento, enquanto o vento da noite balançava seus cabelos, que ele apareceu, sem terno, sem postura de CEO. Apenas Lorenzo, em uma camiseta preta simples, com o celular na mão e os olhos duros como pedra. Você precisa ver isso. Ele colocou o vídeo para tocar. Era a gravação da câmera de segurança da estufa, dias antes, mostrando 2 homens mascarados tentando invadir o local. A polícia identificou um deles como ex-funcionário da empresa de Marcela. Ela tentou sabotar seu espaço e usou a mídia para te desestabilizar. Eu não vou permitir isso. Foi a primeira vez que ele se posicionou publicamente a seu favor, e não foi apenas com palavras. Na manhã seguinte, uma coletiva de imprensa foi convocada. Lorenzo apareceu ao lado de Isadora, de mãos dadas, com os olhos fixos nos repórteres. Eu casei com Isadora Freitas, e não por acidente. Foi um presente do acaso, e eu não pretendo desperdiçá-lo. As câmeras clicaram, os microfones se aproximaram, e a atenção do país inteiro parecia congelada naquela imagem. Isadora, nervosa, não sabia o que fazer. Mas Lorenzo, como se quisesse provar ao mundo, e a si mesmo, que estava no controle da própria narrativa, virou o rosto para ela. Você confia em mim? Ela hesitou, mas respondeu com um sussurro. Sim. E então ele a beijou. Dessa vez, não havia contrato, nem obrigação, nem jogo de aparências. Era um beijo real. E, embora breve, selou um novo capítulo entre eles. Um que começava com resistência, mas agora era costurado por laços invisíveis. Confiança, dor compartilhada e uma fagulha de algo que nenhum deles sabia nomear, mas ambos sentiam crescer. Marcela assistiu a cena pela televisão. De um apartamento luxuoso em Paris, apertou com força a taça de vinho. A raiva ardia como ácido sob a pele. Ela ainda tinha cartas a jogar. Ainda havia segredos enterrados. E se Lorenzo achava que podia substituí-la tão facilmente, ainda não conhecia o peso real do passado. Enquanto isso, Isadora e Lorenzo retornavam para casa em silêncio. Mas dessa vez, havia algo diferente no ar. Uma cumplicidade discreta, quase imperceptível, mas viva. Como uma semente que germina debaixo da terra, sem fazer alarde, até o dia em que rompe o solo. Na calmaria aparente que se seguiu à tempestade midiática, Isadora e Lorenzo aprenderam a coexistir de forma menos hostil. Havia menos ruídos nos jantares, menos frieza nos olhares trocados, menos silêncios sufocantes nas manhãs compartilhadas. O beijo diante das câmeras havia se tornado um divisor de águas. Não pelas manchetes que causou, mas pelo que despertou. Era como se, pela primeira vez, um gesto tivesse rasgado o contrato que os unia apenas por obrigação e desenhasse à mão livre uma nova possibilidade, a de um sentimento verdadeiro. Mas onde há calor, há sempre a ameaça de combustão. E o que os dois ainda não sabiam é que amar alguém exige enfrentar, antes de tudo, os segredos que se escondem na alma. Isadora, em uma tarde solitária na biblioteca da mansão, encontrou uma pasta esquecida entre livros de capa dura. Era um arquivo antigo, trancado por uma tira de couro e uma fivela envelhecida. Curiosa,
Ou talvez apenas cansada de viver às cegas ao lado de um homem que parecia esconder quem era. Ela abriu. O que encontrou a paralisou. Relatórios, extratos bancários, contratos de silêncio assinados e uma carta, endereçada a Lorenzo, escrita por sua mãe, datada de anos atrás. As palavras estavam marcadas com lágrimas secas. Filho, espero que um dia você entenda que minha fuga não foi por fraqueza, mas para salvar você. A carta era cortada abruptamente, como se tivesse sido escondida antes de ser finalizada. Naquela noite, Lorenzo chegou mais cedo do que o habitual. Encontrou Isadora com a carta nas mãos, os olhos marejados. Você não devia mexer nas minhas coisas, ele disse, num tom seco, mas havia tremor em sua voz. Você nunca fala dela, da sua mãe. Lorenzo respirou fundo, tirou o paletó, afrouxou a gravata e se sentou diante dela como um homem despido da armadura que usava todos os dias. Minha mãe era a única pessoa que via algo bom em mim. E mesmo assim, ela me deixou. Isadora não disse nada, apenas ouviu. Era a primeira vez que ele desabava. Lorenzo contou como foi criado entre o rigor do pai e a ausência da mãe, como se acostumou a ser tratado como uma peça do império daquino. Aqui dentro, disse, apontando para o peito, eu tenho mais contratos do que sentimentos. Ela se aproximou, tocou sua mão com delicadeza. Então por que não começa a rasgar alguns deles? No dia seguinte, foi a vez de Isadora abrir sua própria caixa de segredos. Caminharam até a floricultura antiga, onde sua avó os recebeu com um sorriso cansado e olhos cheios de histórias. Ali, em meio a vasos e cheiro de terra molhada, Isadora contou sobre seu pai, um homem que prometeu voltar e nunca o fez. Sobre a infância pobre, os dias vendendo flores na feira e sobre como aprendeu que confiar demais significava sofrer cedo. Por isso, eu nunca aceitei promessas. Elas machucam mais quando não são cumpridas. O momento, carregado de verdades e memórias, estreitou um laço invisível entre os dois. Eles não vinham do mesmo mundo, mas carregavam as mesmas dores. E é entre cicatrizes que às vezes nasce o amor mais profundo. Nos dias seguintes, tudo mudou sutilmente. Eles passaram a dividir cafés da manhã com conversa, risos breves, olhares que diziam mais do que palavras. Lorenzo convidou Isadora para acompanhá-lo em um evento de gala. Pela primeira vez, ela escolheu o vestido sozinha. Ele, ao vê-la, não disfarçou o impacto. Você está impossível de ignorar, disse ele num sussurro. E ela, com um sorriso contido. Talvez você só tenha começado a olhar de verdade. A noite foi mágica. Dançaram como dois desconhecidos que se redescobriam a cada passo. Isadora se permitiu encostar a cabeça em seu peito. Lorenzo a segurou pela cintura com delicadeza, como se ela fosse o ponto de equilíbrio entre o passado e o que ele, enfim, queria construir. Mas por mais que o coração batesse forte, por mais que o desejo os consumisse, havia ainda uma muralha entre eles. A de não saberem se aquilo era real ou apenas mais uma promessa à beira do esquecimento. E no silêncio do carro, no caminho de volta, enquanto a cidade dormia sob as luzes frias dos postes, Lorenzo segurou a mão de Isadora. Não disse nada, mas naquele gesto havia algo que nenhuma cláusula de contrato poderia exigir: entrega. O tempo, agora, começava a jogar a favor dos dois. Mas os ventos do destino, traiçoeiros como sempre, ainda tinham planos que nenhum deles ousava imaginar. A noite do evento de gala parecia ter sido costurada por mãos invisíveis, como se o universo, por um raro capricho, decidisse alinhar todos os detalhes para que Isadora e Lorenzo se enxergassem finalmente como dois seres destinados, não por contrato, mas por algo mais antigo e incontrolável: a necessidade de amar e ser amado. Ao entrarem no salão, o mundo pareceu parar por um instante. A orquestra tocava suave, os cristais reluziam como estrelas, e todas as atenções se voltaram para o casal que até então era apenas uma manchete. Mas ali, diante dos olhos de uma elite hipócrita e dos flashes incessantes, eles não encenavam. Eles viviam, ainda que em silêncio, a lenta construção de uma verdade que começava a romper as amarras da conveniência. Lorenzo, trajando um smoking sob medida, caminhava com a postura de sempre, altivo, calculado, dono de si.
mas seus olhos denunciavam um brilho novo, um desvio de foco, uma hesitação discreta toda vez que Isadora sorria ou girava levemente o corpo ao som da música. Ela, por sua vez, usava um vestido azul marinho com decote suave, pele iluminada e cabelos presos com flores discretas, como se quisesse lembrar a si mesma de onde veio. Era impossível ignorá-la. Durante o jantar, entre taças de vinho, sorrisos trocados e comentários cortantes de socialites disfarçadas de amigas, Isadora percebeu algo diferente em Lorenzo. Ele não estava interpretando. Seus elogios eram genuínos, seus olhares intensos, e o toque em suas costas, ao guiá-la pela pista de dança, fazia seu corpo esquecer que aquilo começou como um acidente. Quando a música desacelerou e as luzes baixaram suavemente, Isadora e Lorenzo estavam sozinhos no centro da pista. O som do piano preenchia o salão como um suspiro profundo. Ele a puxou pela cintura. Ela encostou o rosto em seu ombro. Os corpos se moldaram como peças que nunca se encaixaram tão bem. Ninguém falou. Não era necessário. As mãos se apertaram. Os olhos se fecharam. E naquele abraço dançado, havia mais verdade do que em todos os votos lidos diante do altar. Ao voltarem para casa, o trajeto foi silencioso, mas não o mesmo silêncio frio de antes. Era um silêncio que vibrava, que dizia mais do que palavras poderiam suportar. Dentro da mansão, Isadora hesitou ao subir as escadas. Lorenzo, parado no último degrau, a observava como quem luta contra o próprio desejo. Mas naquele instante, não havia mais batalha a ser travada. Ele desceu os 2 degraus que os separavam, parou diante dela e, com a voz mais baixa que já usara, perguntou: "Você quer ficar esta noite?" Isadora não respondeu, apenas assentiu e subiu com ele. O quarto principal da mansão era amplo, mas naquela noite parecia pequeno demais para conter tudo o que ambos haviam reprimido por tanto tempo. Lorenzo a tocou com reverência, como quem abre um livro antigo e precioso. Seus beijos não eram mais performáticos, mas cheios de sede e cuidado. Isadora se entregou com o coração pulsando nos lábios. Cada peça de roupa retirada era como uma armadura caída. Cada toque, uma resposta a perguntas que os 2 fingiram nunca fazer. A noite foi longa, quente como as palavras sussurradas entre os lençóis e doce como o alívio de 2 corpos que, enfim, encontraram abrigo um no outro. Mas o amanhecer, por mais belo que fosse, trouxe com ele o peso das perguntas. Isadora acordou sozinha. O outro lado da cama já estava frio. Um bilhete sobre a mesa dizia: "Reunião urgente. Volto à tarde. Cuide de você." Simples, formal, quase indiferente. E isso a atravessou como uma lâmina fina, como se tudo o que aconteceu na noite anterior tivesse sido uma pausa, não uma mudança. Horas depois, ela desceu até o jardim. A estufa, reconstruída por ela, agora estava cheia de vida, mas ali, entre as flores, sentiu uma pontada de insegurança. Estava se apaixonando por um homem que poderia, a qualquer momento, voltar a ser o estranho de antes. E foi com esse pensamento que voltou para a casa, e não o encontrou. Lorenzo havia viajado de última hora para uma reunião internacional em Genebra. Nenhuma palavra, nenhum aviso direto. Isadora se sentiu jogada novamente para o papel que mais temia: a substituta, a peça de uma engrenagem que só funciona quando convém. A mulher que, mesmo depois de ser tocada com ternura, ainda era tratada como uma linha de contrato. Naquela noite, dormiu sozinha. Mas o que ela ainda não sabia era que o verdadeiro terremoto em sua vida estava prestes a começar. O silêncio pode ser ensurdecedor quando vem depois de um momento de entrega. Para Isadora, os dias que seguiram a noite em que ela e Lorenzo enfim se amaram foram como um mergulho num poço sem fundo, onde as paredes eram feitas de dúvidas e a luz de saudade. A ausência dele não era apenas física, era emocional, simbólica, cruel. A viagem inesperada, a falta de comunicação, o abandono não declarado. Ela se perguntava se havia sido apenas uma distração para ele, um alívio temporário do peso que carregava. Ou pior, se ainda era, para ele,
apenas uma peça em seu jogo de imagem e reputação. Cada hora sem resposta transformava a mansão em um labirinto emocional. Os empregados voltaram a tratá-la com a distância educada de antes. A cozinheira, que havia começado a sorrir ao vê-la pela manhã, voltou ao olhar contido. A governanta, que antes a chamava de senhora, agora a chamava de Dona Isadora, como quem prevê um fim. Tudo ao redor parecia desmoronar em câmera lenta. E foi então, em meio ao vazio daquela casa, que Isadora cometeu um impulso perigoso. Ligou para sua avó. Dona Helena atendeu com a voz suave de sempre, mas havia algo errado. Falava entre tosses, com a respiração entrecortada. Isadora soube na hora que precisava voltar. Em poucas horas, pegou um táxi e seguiu para a vila onde cresceu. Deixou apenas um bilhete para Lorenzo, com a caligrafia trêmula de quem não sabia se ele sequer o leria. Estou com minha avó. Ela não está bem. Quando quiser falar comigo, sabe onde me encontrar. Ao chegar, encontrou a casa simples e intacta, mas a mulher que a criou, frágil demais. Dona Helena estava com pneumonia, cansada, abatida. Precisava de cuidados, repouso, amor. E Isadora, sem hesitar, transformou o quarto em enfermaria, a cozinha em laboratório de chás e a sala em santuário de esperança. Foi ali, naquele retorno silencioso à origem, que ela reencontrou um pedaço de si que havia perdido na mansão. A simplicidade, o cheiro de terra, o café coado na hora certa, os vizinhos com palavras de carinho, mas também reencontrou a dor de não saber se havia deixado para trás um amor ou apenas um engano. 3 dias depois, já no fim da tarde, enquanto recolhia roupas do varal, viu um carro preto estacionar na rua de terra. Era ele. Lorenzo desceu com o semblante duro, os olhos escuros e olheiras profundas. Carregava um buquê de flores nas mãos. Desajeitado, desequilibrado, quase infantil. Você sumiu, ele disse. Você foi embora, ela respondeu. E então, o abismo entre os dois se revelou em sua forma mais crua. A incapacidade de comunicar o que sentem, sem o medo de parecerem vulneráveis demais. Lorenzo entrou na casa, cumprimentou Dona Helena com educação, segurou sua mão com respeito, mas foi ao sair da cozinha, quando Isadora o seguiu até o quintal, que as máscaras começaram a ruir. Por que você me deixou naquela manhã? Por que me tratou como se nada tivesse acontecido? Ela perguntou, a voz carregada de mágoa. Lorenzo demorou para responder. Porque se eu ficasse, eu teria dito coisas que não estava pronto para sentir. E agora, talvez seja tarde demais. Ele se aproximou, lentamente. Mas eu vim. Estou aqui. Porque mesmo sem saber como fazer isso, eu sei que preciso tentar. As palavras tocaram Isadora como um vento morno depois de dias de inverno. Mas antes que pudesse responder, o celular dele tocou. Lorenzo atendeu, afastando-se. A expressão em seu rosto mudou drasticamente. O quê? Quando? Como assim vazou? E desligou sem dizer mais nada. Preciso voltar à cidade. Agora. O olhar dele era puro pânico. E em segundos, Isadora entendeu. Algo sério havia acontecido. No caminho até o carro, ele se virou. Marcela, ela mexeu de novo. Não sei como, mas ela conseguiu acessar contratos sigilosos da empresa e está tentando nos destruir por dentro. Ele parou por um instante. Isadora, se algo acontecer, eu quero que saiba que aquela noite foi real. E tudo o que sinto por você, mesmo que confuso, é mais verdadeiro do que tudo que já vivi. E então, ele partiu, deixando para trás um coração dividido entre o medo e a esperança. Na madrugada seguinte, Isadora acordou com o som de sirenes na rua. Um incêndio havia começado nos fundos da floricultura da avó. Chamas altas consumiam estufas, ferramentas e memórias. Vizinhos ajudavam com baldes d'água, mas era impossível conter. Quando o fogo enfim se apagou, o cheiro de fumaça ainda impregnava tudo. E no chão, entre as cinzas, Isadora encontrou um objeto metálico que não pertencia àquele lugar. Um isqueiro com a inscrição MP, gravada discretamente. Marcela Paz. O abismo agora não era mais feito só de silêncios, mas de ameaças. O passado estava queimando tudo o que ela tentava reconstruir, e o futuro estava mais instável do que nunca.
As chamas que consumiram a floricultura deixaram muito mais do que cinzas e fuligem. Elas abriram um rasgo no passado de Isadora, um corte profundo na memória de tudo o que ela havia sido antes de Lorenzo. E por mais que os bombeiros declarassem que não havia vítimas, o sentimento de luto era inevitável. Naquela terra queimada não estavam apenas flores, estavam as raízes de sua infância, o suor da avó, os sonhos de menina costurados entre pétalas e espinhos. A floricultura era mais do que um lugar, era o coração de Isadora, exposto ao fogo. E agora, partido. Lorenzo chegou à vila no dia seguinte, como um furacão que finalmente entende que destruiu mais do que podia consertar. Ao ver o rosto de Isadora coberto de fuligem, as mãos enfaixadas e os olhos sem brilho, ele entendeu que algo havia se rompido entre eles. Não com um grito, mas com a ausência dele no momento mais crucial. Eu devia ter ficado. Eu devia ter protegido você, ele disse, mas as palavras pareciam atrasadas demais. Ela não respondeu. Apenas o olhou como quem reconhece pela primeira vez o vazio entre promessas e realidade. Foi então que Lorenzo tomou a decisão que mudaria o curso de tudo. Ele largaria temporariamente sua empresa, seus compromissos e até sua reputação. Voltaria para a vila, ajudaria a reconstruir o que foi perdido, com as próprias mãos, se fosse preciso. Pela primeira vez em sua vida, Lorenzo Antunes d'Aquino escolheu colocar o amor acima do controle. E essa decisão, por mais absurda que parecesse para os acionistas e colunistas de negócios, foi recebida com respeito silencioso pelos moradores simples da vila. Durante semanas, ele e Isadora trabalharam lado a lado, levantando a estrutura do lugar que antes abrigava as flores e agora abrigaria algo ainda maior. A ideia partiu dela, mas ele foi quem a tornou possível. Construir uma escola de jardinagem e design floral para jovens carentes da comunidade. Um centro de ensino, arte e cura, onde a natureza não seria apenas paisagem, mas protagonista. A cada tijolo assentado, a cada planta colocada na terra, eles reaprendiam a confiar, a rir, a tocar. Dona Helena, já em recuperação, observava tudo com olhos úmidos e mãos entrelaçadas. Às vezes, o amor precisa de uma tragédia para florescer de verdade, ela disse a Isadora, enquanto regava as primeiras mudas replantadas. Isadora sorriu, mas aquele sorriso trazia mais do que alegria. Trazia um segredo. Ela estava grávida. Descobriu dias antes, sozinha, em silêncio, diante de um teste comprado discretamente na farmácia da vila. O resultado positivo não foi um susto, foi uma onda, forte, avassaladora, mas também serena. Ela ainda não sabia como dizer a Lorenzo. Tinha medo. Medo de que ele visse aquilo como um peso, uma consequência, uma armadilha. Mas também sabia, lá no fundo, que aquilo era o milagre mais inesperado de sua vida. Durante uma tarde de outono, sentados em um banco de madeira, sob a sombra de uma jabuticabeira, Isadora quase contou. Lorenzo, eu preciso te dizer uma coisa, mas foi interrompida por um telefonema urgente. Uma crise na empresa. Documentos vazados, ações em queda, acionistas em rebelião e o nome por trás de tudo, Marcela Paz. Ele teve que partir naquela noite. Não houve tempo para conversas, nem para despedidas. Apenas um beijo demorado, um toque no rosto e uma promessa. Volto em 3 dias, eu juro. Mas para Isadora, a palavra promessa já havia deixado marcas demais. E foi sozinha dias depois que ela compareceu à primeira consulta do pré-natal. Sozinha, segurou o envelope do exame com o som do coração do bebê. Sozinha, sorriu e chorou no mesmo instante. E no silêncio da vila, com o centro de jardinagem finalmente inaugurado e crianças aprendendo a plantar em pequenos vasos coloridos, ela sentia que havia criado algo que nenhuma vingança poderia apagar. O filho que carregava era mais do que um laço entre 2 mundos. Era a semente daquilo que Lorenzo jamais pôde imaginar. Um futuro enraizado em amor, não em contrato. Em entrega, não em controle. Em verdade, não em fachada. Mas o destino, como sempre, ainda tinha suas próprias sementes para espalhar. E nem todas florescem sob o sol. O que Isadora mais temia aconteceu com a frieza de um inverno inesperado. Lorenzo descobriu sobre a gravidez.
e da pior forma possível. Não por seus lábios, não através de um momento íntimo ou de um olhar compartilhado ao som do coração do bebê, mas por uma reportagem sensacionalista de uma revista de fofocas. Na capa, estampada em letras garrafais, lia-se: "A florista está grávida. Filho é do milionário ou de outro homem." E abaixo, uma sequência de fotos tiradas às escondidas. Isadora saindo da clínica, o envelope dos exames em mãos, o semblante tenso e cansado de quem carregava o peso de 2 vidas, a sua e a do filho que crescia silenciosamente dentro dela. Lorenzo viu a notícia em seu escritório, cercado por assessores, advogados e conselheiros da empresa. O constrangimento foi absoluto. Nenhum deles ousou dizer uma palavra. Ele apenas se levantou, encarou a tela do computador e saiu da sala com passos lentos, mas carregados de fúria contida. Dentro dele, um redemoinho se formava. Traição, incredulidade, orgulho ferido, não pela gravidez, mas por ela não ter contado, por ter escondido, por ter deixado que o mundo soubesse antes dele. E o pior, por isso significar que talvez ela não confiasse nele. Que talvez, no fundo, ela ainda o visse como um homem que abandonaria tudo ao primeiro sinal de vulnerabilidade. Ele pegou o primeiro voo para a vila sem aviso prévio, o coração disparando como nunca antes. Ao chegar, encontrou Isadora no jardim do centro de jardinagem, ensinando uma criança a plantar sementes em um pequeno vaso. Ela sorriu ao vê-lo, mas o sorriso se desfez assim que percebeu a rigidez em seu rosto. "Você podia ter me contado", ele disse, sem raiva, sem gritos, mas com o tipo de decepção que corta mais fundo do que qualquer acusação. "Eu ia contar, Lorenzo. Eu só não sabia como. Tive medo da sua reação, do seu silêncio, da sua ausência." Ele respirou fundo. "Você me julgou antes mesmo de me dar a chance de ser algo mais." Isadora segurou o choro, mas seus olhos já estavam marejados. "Eu não queria que isso fosse mais uma cláusula do nosso contrato. Eu queria que fosse amor." E ali, naquele instante, os dois se deram conta de uma dolorosa verdade. O amor que nascia entre eles era forte o suficiente para fazê-los querer ficar, mas ainda frágil demais para sobreviver às feridas que cada um carregava. A discussão não se alongou. Eles estavam cansados, machucados. Lorenzo partiu no mesmo dia, sem beijos, sem promessas, sem olhares para trás. Isadora ficou sozinha, com o ventre crescendo a cada dia e o coração encolhido pelo orgulho ferido de um homem que ela começava, enfim, a amar de verdade. A notícia da gravidez se espalhou com a velocidade de um incêndio em campo seco. As redes sociais se dividiram. Parte do público a defendia com paixão, exaltando sua força e coragem. A outra, alimentada por boatos plantados pela própria Marcela, a acusava de oportunismo, de ter armado tudo para engravidar de um milionário. E Lorenzo, acuado pela pressão midiática e pela cobrança de seus investidores, resolveu se calar. Não confirmou, nem negou. Isadora, por sua vez, decidiu que não imploraria por amor. Seguiria sua gravidez com dignidade, com a ajuda da avó, dos amigos da vila e do centro de jardinagem, que agora florescia como um oásis em meio ao caos. Ela conversava com o bebê todas as noites, sentada no mesmo banco de madeira, onde Lorenzo um dia lhe prometera voltar. "Você vai crescer cercado de amor, mesmo que só o meu esteja aqui por enquanto", ela dizia, acariciando o ventre com ternura e firmeza. Mas no fundo, Isadora ainda o esperava, porque por mais que o orgulho gritasse dentro dela, o amor sussurrava mais alto. Ela sabia que Lorenzo não era só o homem que a feriu com o silêncio. Era também o homem que a salvou do vazio, que reconstruiu com ela a floricultura, que segurou suas mãos sem palavras quando tudo parecia ruir. E talvez ainda fosse o homem capaz de surpreendê-la. O tempo passou, o ventre cresceu, e o dia do parto chegou numa madrugada de tempestade. Isadora foi levada às pressas para o hospital da cidade mais próxima, com Dona Helena ao lado, apertando sua mão e repetindo com fé: "Vai dar tudo certo, minha menina." O bebê nasceu forte, saudável. Um menino de olhos escuros como a noite e mãos inquietas como o destino. E quando Isadora abriu os olhos, cansada, mas inteira, a primeira coisa que viu foi Lorenzo, parado na porta do quarto.
olhos vermelhos, barba por fazer, terno amarrotado e uma flor em mãos. Uma flor azul, igual àquela que ela usava no cabelo no dia do primeiro beijo. Havia algo de simbólico no modo como Lorenzo entrou naquele quarto. Ele não bateu, não anunciou sua presença, tampouco esperou permissão. Apenas apareceu, como quem não tinha mais tempo a perder, como quem havia compreendido, enfim, que existem momentos em que o silêncio fere mais do que qualquer palavra, mas que um gesto, por mais simples que seja, pode costurar o que parecia irremediavelmente partido. Nas mãos, ele segurava a mesma flor azul que um dia viu presa nos cabelos de Isadora, na noite em que seus corações começaram a bater fora de ritmo, pela primeira vez, em sintonia. Isadora, ainda pálida, ainda frágil, olhou para ele como quem vê um fantasma. Um fantasma que trazia nos olhos um pedido mudo de perdão. Ele não falou. Caminhou até o berço, olhou o pequeno envolto em cobertores claros, tocou a ponta de seus dedos com uma delicadeza que desmentia todos os muros que construiu ao longo da vida. Lágrimas escorreram por seu rosto, não discretas, não controladas, mas nuas, sinceras. Chorava não pelo susto, nem pela emoção, mas pelo arrependimento de ter deixado o tempo passar entre eles como um juiz implacável. Eu fui covarde, disse, enfim, a voz trêmula, os ombros curvados. Covarde por não saber lidar com o amor, por não confiar em você quando mais precisava, por ter deixado que meu orgulho gritasse mais alto que o que meu coração sussurrava toda vez que eu te via. Eu te afastei e te julguei, e mesmo assim, você me deu o maior presente da minha vida. Isadora não respondeu de imediato. Olhou para o bebê, respirou fundo. Seu corpo ainda doía, mas sua alma começava, ali, a se curar. Você foi embora quando eu mais precisava, me deixou sozinha, e quando voltou, ainda não estava pronto. Ela o encarou, firme. Você só aparece quando o mundo desaba? Lorenzo se aproximou do leito. Ajoelhou-se. Pegou a mão dela com cuidado. Não, eu apareço agora porque, pela primeira vez na vida, sei exatamente onde quero estar e quem eu quero ser. Isadora, eu não vim te pedir desculpas. Eu vim fazer um novo voto. E ali, de joelhos, com a mão dela entre as suas, ele começou a falar. Não havia padre, nem altar, nem plateia, mas cada palavra sua soava mais sagrada do que todas as juras trocadas naquele casamento forçado meses atrás. Eu prometo ser presente, mesmo nos dias em que não souber o que dizer. Prometo proteger você e nosso filho com tudo o que eu sou, mesmo quando estiver com medo. Prometo ouvir mais do que falar, abraçar mais do que cobrar e amar, mesmo quando o mundo tentar nos separar. Eu não quero mais viver por contrato. Eu quero viver por escolha. E eu escolho você, todos os dias, a partir de hoje, para sempre. Isadora chorou, não com desespero, mas com alívio, porque, enfim, o homem diante dela não era mais o CEO arrogante, o herdeiro solitário, o milionário intocável. Era apenas Lorenzo, pai do seu filho, amor da sua vida. E pela primeira vez, ele era real. Ela o puxou para perto, tocou seu rosto com a mesma leveza com que se toca uma flor que acaba de desabrochar. Então promete que vai ficar? Prometo. Sem contratos? Sem contratos. Sem fugir? Sem fugir. Então me beija, como se fosse a última vez. Não, como se fosse a primeira de todas as próximas. E ele a beijou. Dias depois, em uma cerimônia íntima, no jardim reconstruído da floricultura, cercados por amigos da vila, pelas crianças do centro de jardinagem, por Dona Helena sorrindo entre lágrimas, eles se casaram novamente. Mas dessa vez, não por engano, não por contrato, não por obrigação, mas por amor. E quando trocaram os votos, escritos à mão, com palavras simples e olhos cheios de verdade, uma borboleta pousou no ombro de Isadora. O céu estava limpo. O tempo, enfim, estava na favor. E o passado, por mais doloroso que fosse, agora era apenas adubo para o futuro que eles escolheram plantar. Um futuro onde o erro se transformou em milagre e onde um casamento errado se tornou o mais certo dos destinos.